Se tem uma igreja que é coesa, seus membros são coesos, são bem articulados, é a igreja católica. Porque a gente tem uma visão que somos um único corpo cheio de membros. Eles não, eles já têm uma visão individualista. Nós somos um coletivo, mas é cada um na sua. Eu lembro que eu fui no retiro de carnaval em 2015, foi um retiro muito difícil. Por quê? Porque eu tentei conversar com o pastor, ele simplesmente falou, é um problema que não é seu. Aí começou assim, aquilo deu um estalo na minha cabeça, eu falei, olha só, o pessoal fala tanto, defendo a família, porque família E, família A, mas eu sou da família, todo mundo está sofrendo, por que eu não posso expor o que eu estou sofrendo? E eu me senti assim, totalmente deixado de lado. Aquilo assim, me pegou de uma forma tão assim, de calça curta, que eu falei, gente, não é possível, eu não estou ouvindo isso. A igreja enche a boca para falar que somos a família de Jesus, você é uma família e tal, e me trata assim? Você precisava. Sim, a gente precisa. Porque ser igreja é isso, ser igreja é o senso de comunidade. Tanto que quando falam que a igreja católica fala que fora da igreja não há salvação, não está falando de denominação, mas está falando da comunidade. Então assim, se você não é, vamos dizer assim, puxa saco de pastor, amigo dos amigos, então você fica de fora, e foi o que aconteceu comigo. Entendi. Então assim, foi um ano pesado, que a gente ficou um tempo sem ir na igreja, porque foi uma situação ruim, constrangedora, ainda que não fosse culpa nossa, mas né, a gente se sentia assim, sem Você aquela precisava coisa. de acolhimento e Sim. não teve, de orientação espiritual. Não tivemos, porque envolveu ela também. Uhum. E ficamos assim, um ano sumidos. E quando voltamos, ninguém perguntava como que você estava. Ninguém falava assim, nossa, você precisa de alguma coisa? Você tem alguma coisa para conversar? Tanto que aí eu falei, não, eu tenho que ver alguma coisa, né? Mudar a minha vida. E nesse meio tempo eu comecei a frequentar mais missas. Comecei com a missa de Natal, missa do Galo, né? A primeira missa do Natal, porque eu tenho um CD que é ela completa, né? Como se fosse em Veneza no final do século XVI. Então, assim, que era um estilo de música bem extravagante, diferente. É uma coisa diferente que chama atenção pelo lado religioso e chama atenção pelo lado artístico. Gente, eu quero conhecer isso. Eu fico aqui no YouTube mostrando música clássica para os meus filhos, mas sem entender nada. E o legal é que elas são músicas de época, então os instrumentos são da época, a afinação ela é da época, então você tem uma imersão naquele mundo. Inclusive as leituras da missa tem, né, o que a gente chama de cantochão, porque né, canto gregoriano é só um entre os vários tipos iguais a ele. Que aquilo ali eu falei, vou ver numa missa do Galo como é que é. E eu pensando assim, que a gente nunca passou o Natal com parente, porque é longe, é perigoso voltar, então a gente sempre passou com amigos aqui. Só que o pessoal ia na missa, eu falei, eu vou, porque eu não quero ficar esperando o povo chegar da missa, que às vezes acaba tarde. Fui, gostei, no outro ano passei aí. Em 2015 passei na Semana Santa, porque os protestantes não celebram a Semana Santa, que eu acho um absurdo. E mais uma dúvida, Não pode Israel. falar, claro. Você era evangélico. Sim. Você não tinha preconceito com a igreja católica? Eu nunca tive, porque eu lembro que a gente pegou uma fase muito boa nos anos 90, que foi com a explosão da renovação carismática. Então eu lembro que eu via muito Padre Marcelo Rossi, a gente cantava na escola, foi a visita do Papa João Paulo II aqui no Brasil, que todo mundo falava, eu lembro até qual era a música, o Jesus Cristo aqui do Roberto Carlos. Então assim, nessa época se respirou uma cultura católica na mídia que ficou na minha cabeça, chamou atenção, porque sabe, a missa cheia, Aparecida, Canção Nova, aí começaram os canais como Rede Vida, TV Século XXI, então isso tudo ficou na minha mente. Legal. Sabe, eu lembro que uma vez eu vi um negócio da Quaresma, uma chamada assim, Quaresma, oração. Eu achei aquilo interessante, aquilo roxo, coroa de espinhos. Falei, mas o que é a Quaresma? Eu não tinha noção. Na minha casa eu não vivia isso. E ganhei até um terço da amiga da minha mãe, que hoje ela é minha madrinha, que eu falei, eu guardava. Aí a minha mãe falava, vou falar pro pastor, e eu criança ficava com medo dela contar, dele brigar. Porque era uma coisa que, apesar da minha avó, né, que é a família da minha mãe é do Nordeste, e lá o pessoal é muito católico, quando ela chegou pra cá, ela se converteu e abandonou tudo. Então não se falava de terço, ela sabia as orações, ela nunca esqueceu. Mas não tinha essa cultura.
Sabe, assim, nem é da família, porque a família da minha mãe toda é protestante. Toda. Entendi. Isso é raro, mas é Muito. legal, muito legal saber. Aí você estava falando, te interrompi, da Semana Santa. Você disse que os evangélicos não comemoram. Não. Há muito poucos aqui no Brasil, sim. Tem uma denominação tradicional também que celebra a Semana Santa. Eu lembro que eu já fui numa igreja que eles celebravam. Então sempre me incomodou. Eu falei, não é possível. Semana tão importante, né, a morte, a ressurreição de Cristo, tá tudo ligado. Então eu passei na igreja católica. Eu tinha uns amigos que eram bem católicos na época, então eu acabava acompanhando eles. Legal. Então a missa de domingo de Ramos eu tava, missa do Pascal, Pentecostes, porque a gente tem uma igreja do Espírito Santo que o pessoal movimenta bastante ela nessa época. Né, novena, eu inclusive participo de todas. É a novena que eu faço questão de participar do Espírito Santo. E fui aumentando minhas frequências nas missas e tal. Até que chegou 2017, eu comecei a me interessar pela patrologia ou patrística. Eu lembro que eu comprei um livro de Santo Agostinho, a Trindade, que é considerado uma das maiores obras dele. O livro dos Padres Apostólicos, porque é a primeira literatura da época apostólica que está fora da Bíblia, então a tradição da igreja começa ali. Eu lembro que eu comprei outro também, mas eu não lembro de quem, e comprei a Bíblia em latim, porque o latim, a Vulgata, né, é uma língua que me interessa muito. Inclusive eu faço teologia, é uma matéria que a gente tem, o latim básico, para poder entender os documentos da igreja e tal. Então eu comecei a estudar o documento da Didaquê. A Didaquê tem-se na história que ela foi o primeiro catecismo da história da igreja. A primeira coisa que você chama de catecismo, né, de instrução aos novos convertidos, é esse livro. Né? Tem gente que data ele dos anos 60, dos anos 80, vai por aí. E uma coisa ali me chamou muita atenção. A Eucaristia. Porque lá ela fala assim, né, que os cristãos se reuniam no dia do sol, que é o domingo, que eles faziam orações, liam a memória dos apóstolos, que seriam os evangelhos, porque né, só provavelmente o de Marcos estava escrito, cantavam os salmos, liam as cartas, aí o ministro falava alguma coisa, e depois o que eles faziam? Partiam o pão e bebiam do vinho. Né? Não era exatamente como a Eucaristia é hoje, porque eles faziam uma refeição também, todo mundo comia. Tanto que São Paulo aos Coríntios critica a igreja de Corinto por causa disso, porque os ricos iam de barriga vazia, comiam tudo, e os pobres que realmente precisavam da ceia não comiam nada. É o comer e beber indignamente, é sem a caridade de partir. É isso que São Paulo lá na primeira carta aos Coríntios fala. Eu falei, olha, então quer dizer que a ceia do Senhor é uma ceia bíblica. E na minha antiga igreja não se fazia ceia. O pessoal fazia ceia quando dava na telha. Assim, vamos fazer uma ceia hoje na Páscoa.